Fala galera, Shalom, graça e paz. Quem vos fala aqui é Bruno Moura. Estamos aqui com mais um Feedback Gospel, o programa que vai tirar a interrogação da tua cabeça. Estamos aqui hoje com duas pessoas abençoadas, duas pessoas que têm caminhado junto conosco aí no Evangelho, buscando cada dia ser melhor e cada dia adorar ao Rei dos Reis. Estou aqui com o Anderson e o Tarcísio. Dá um alô pra galera aí. Shalom, graça e paz. Tarcisão. Graça e paz, Shalom. É isso aí, nós estamos com essas duas pessoas aqui. Hoje nós vamos trabalhar um assunto top. Você que acompanhou o outro Feedback Gospel, que falamos aí do movimento do reino. Hoje nós temos um assunto legal para tratar com você aqui. Tanto que eles estão convidados hoje para trazer um conteúdo rico para você aqui, voltado para esse tema. E eu quero estar já passando para você o tema que nós vamos estar trabalhando nesse momento aqui, nesse programa, que é voltado para adoração. Isso mesmo, adoração. E nós vamos estar lendo alguns versículos aqui. O primeiro versículo está lá no livro de Lucas 4:8. O Tarcísio vai ler para nós. O Anderson já vai abrir para nós aqui também em João 4:24. E depois nós abriremos aí em Apocalipse 4:11. Mas primeiro vamos começar com Lucas. Lucas 4:8. Um conteúdo muito legal, um conteúdo muito bacana. Um conteúdo que vai tirar, como eu disse, a interrogação da tua cabeça. Quem vai ler o Lucas é você, né, Tarcísio? Pode compartilhar com o povo aí. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Meu Deus, hein? O Anderson vai ler aí agora João 4:24. Amém. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, agora vamos lá, abre lá. Um dos 6:2, abre lá em Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Vamos trabalhar esses 3 versículos hoje e mais alguns outros durante a nossa programação. Apocalipse 4:11. Quem achou pode ler. Amém. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, e porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Meu Deus, cara, que versículos top. Que versículos que vão abrir a nossa mente hoje para o sentido da adoração. O que é adoração? O que é ser um adorador? Então nós vamos começar aqui. Nós separamos alguns tópicos aqui. Vamos estar com essas duas pessoas maravilhosas aqui, pessoas inteligentes, que vão trazer para você um conteúdo muito rico voltado para a adoração. E Anderson, eu quero saber de você, cara. O que é uma adoração? O termo adoração é um termo vasto, né? Bom, todo homem nasceu para ser adorador. Adoração para mim é quando você exorta, coloca alguém, algo ou alguma coisa como acima de todas as coisas, né? Nós vemos assim que toda nação, todo homem, todo povo, alguém, todo mundo um dia já foi um adorador, porque está no DNA do homem, né? Um índio que está lá no Amazonas, sei lá, na terra deles, eles adoram. A questão é que eles não adoram a pessoa certa. O problema é assim, quem eles estão adorando? Qual é a razão da adoração deles? Mas a adoração em si é você colocar em primeiro lugar, né? Colocar uma pessoa, um ser ali sobre todas as coisas, né? No nosso caso, nós sabemos quem nós devemos adorar, nós sabemos a quem nós devemos servir. Nós temos essa oportunidade de falar: Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor. Nós conhecemos a verdade, como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa verdade que nós temos hoje é que nos levam a essa adoração. A adoração não é somente louvor, né? É você entonizar, você colocar objetivos, adjetivos, capacitações, capacidades de alguém sobre nós, né? Que no nosso caso, Deus, Jeová, Senhor, que nos deu toda a capacidade, que criou todas as coisas. Amém? Meu Deus, é isso aí. E você, Tarcísio, o que você entende, cara? O que é uma adoração? Adoração é quando você adora de todo o coração. Você volta o seu coração para aquilo. E o nosso coração tem que ser voltado para quem? Para Deus. Quando nós adoramos Ele de todo o coração, então se torna uma coisa que nos liberta.
Porque só Ele tem acesso no nosso coração. Nós não podemos deixar outra adoração entrar dentro do nosso coração se não for a Ele. Porque Ele fez o nosso coração para Ele ter acesso, não outras coisas. Meu Deus, hein? Já o primeiro tópico já deixou aí um leque muito aberto voltado para adoração, né, cara? Quando nós entendemos o que é adoração, você que está em casa aí, entender o que é adoração. Adoração é como o Anderson mencionou aqui, muitos povos têm a sua adoração voltada para aquilo que ele acha certo. Mas o versículo que ele mencionou, quando você conhece a verdade te liberta, entendeu? Então quando você conhece Jesus, quando você entende que o Senhor te criou, me criou, nos criou para adorá-lo, cara, o nosso coração ele se enche de alegria, porque nós não vamos voltar o nosso ser, a nossa vontade para adorar outro tipo de coisa, não é verdade? Então o que nós entendemos por adoração é o quê? É quando você almeja adorar ao Senhor em espírito e em verdade, né? E hoje vocês olhando assim, em questão do mundo, em questão do mundo mesmo, falando do mundo mesmo, o que vocês acham que as pessoas têm mais adorado nesse sentido? Tarcisão, Anderson, o que você acha, Tarcísio? As pessoas trocam Deus facilmente, né? Deixa de adorar Deus facilmente, né? No Velho Testamento fala, né, que na história de Moisés, quando eles deixou de adorar Deus para adorar Moisés, quando deixou de adorar Moisés, fez uma estátua, né? Então o ser humano ele já tem essa essência de adorar outras coisas, né? De querer voltar a adorar outras coisas, né? Então as pessoas de hoje em dia costumam adorar mais bens materiais, né? E nós somos ensinados a adorar a Deus, que Ele é dono de todas essas outras coisas. Adorando Ele, essas outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. O que você acha, Anderson? O povo hoje tem buscado adoração em tanta coisa, né? Menos em Deus, menos naquilo que realmente é necessário, né? Se nós lermos lá, aproveitando aqui a passagem de João, capítulo 4, no versículo 22, diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Amém? Quando nós conhecemos a verdade, e essa verdade nos liberta, nós passamos a adorar aquilo que realmente nós conhecemos, né? E nós conhecemos, porque Ele nos conhece a nós, né? A palavra diz que Ele nos conhece desde quando nós nascemos, quando nós ainda estamos sendo formados, Ele já nos conhecia, já sabia o nosso nome. Então, é esse ser, é esse Senhor, é esse Deus que nós devemos adorar. O mundo hoje tem adorado TV, celular, jogos, bola e tudo mais, esquecendo a verdadeira adoração, porque a adoração ela tem que sair do coração. O sentimento tem que sair do coração. O mundo hoje tem preferido adorar coisas materiais, coisas físicas, coisas visíveis, né? E esquecendo que a verdadeira importância da adoração é Deus, né? Nós vemos a importância da adoração até mesmo no reino celestial. Se nós vamos ler lá em Apocalipse, a partir do capítulo 10, nós vamos ver lá que os anjos o adoram. A visão de Isaías, né, quando ele teve a visão do reino dos céus, lá tinha serafins que foram criados somente para adoração a Deus. Então assim, o mundo tem que entender que nós devemos voltar a nossa adoração a somente a verdade, somente aquilo que realmente nós conhecemos, que é Deus. Meu Deus. E quando a gente consegue entender esse sentido que você mencionou, o Tarcísio começou a explicar e você complementou, quando a gente entende esse propósito de não adorarmos coisas materiais e sim adorar a Deus, a nossa vida começa a ter um sentido, né, voltado para que aquilo que nós fazemos é pensando em adorar o Senhor. Tipo, cara, qualquer sentido do nosso dia é em adorar o Senhor, não é verdade? E tipo, olhando, falando do mundo um pouco mais, falando desse sentido, qual é a dificuldade que vocês acham que as pessoas têm de chegar na adoração, de tipo, entregar o coração verdadeiramente à adoração e dizer: Deus, a minha adoração é só para Ti, Senhor? Qual que é a dificuldade que vocês acham hoje? Bem, eu acho que em primeiro lugar é falta de conhecimento, né? Mas falta de conhecimento do quê? Eu já tenho computador, tenho celular, é o interesse, a vontade, o desejo, tá?
Porque a palavra diz assim: errai-vos por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Hoje, a dificuldade maior é tipo assim, eu vou adorar a Deus somente na igreja, eu vou estar só na casa do Senhor, é só na igreja. Não, não é só na igreja que tem adoração. A adoração está em todos os lugares, porque a igreja somos nós. Cada um de nós fazemos parte da igreja de Jesus. E independentemente da igreja de Jesus, nós temos que ser adoradores. Então, muitas vezes nós temos que sacrificar algo de nós mesmos para a adoração, né? Você tem duas saídas. Uma, eu vou a um jogo, eu vou a um campo de futebol, eu vou a um barzinho, eu vou a uma festa. Dois, eu vou entrar no meu quarto, vou dobrar meu joelho, eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou orar. Então o povo tem mais facilidade de ir naquilo que é cômodo a ele, né? O que mais vai agradar o seu coração? É aquilo ali, é a festa, é o divertimento, a alegria. Aquilo é bom, mas é por aquele tempo. A adoração, ela permanece, porque quando você o adora em espírito e em verdade, a adoração permanece no coração. Então a dificuldade do povo hoje é a falta de conhecimento e querer ter o que é mais provável para ele, aquilo que é mais cômodo para ele naquele momento, né? Infelizmente é a realidade de hoje. O que você acha, Tarcísio, nessa questão? De deixar o mundo, né? O mundo dá prazer, né? Só complementando, você acha que, tipo assim, então, o mundo, ele tira o foco da pessoa, Claro, de buscar sim. a adoração sincera ao Senhor? Completamente. Sim. Porque o prazer da carne, para muitos, fala mais alto, né? E o mundo oferece isso. O mundo tem isso. O nosso espírito clama por uma adoração sincera a Deus. Mas a carne, ela, para muitos, fala mais alto, né? Eu vou em tal lugar que ali é mais prazeroso. Vou fazer isso aqui que é mais prazeroso. Então, o mundo tem oferecido muitas coisas que estão tirando a verdadeira adoração de Deus. Aqui, nós viemos adorar, deixando as outras coisas de lado, a renúncia, né? Renunciando. Então, muitos não conseguem renunciar. Você acha que nesses tempos difíceis que nós estamos passando, de pandemia, qual tem sido o grau de adoração que você tem visto, Tarcísio? Quanto você tem visto as pessoas buscarem a Deus? Ou você tem visto muitas pessoas retrocedendo para o mundo, voltando para trás? Qual que é o nível que você tem, colocando numa balança, claro? Quanto que você vê desse sentido assim? A pessoa tem buscado mais ou tem deixado mais o mundo tomar conta da vida dela? Eu creio que nesse tempo da pandemia é um tempo de alertar a igreja, né? É um tempo de voltar à igreja, né? E muitos estão buscando, estão vendo que o verdadeiro, quem pode, né? Que é Deus. Então muitos estão voltando, né? Estão voltando à verdadeira igreja, à verdadeira adoração, porque por meio de uma pandemia, né? Por meio de uma dor, elas estão voltando a adorar a Deus. E muitos vêm para a igreja para adorar a Deus por causa de uma dor. Se falar que 50% vem da igreja, vem pelo amor, não é verdade. Para adorar a Deus, eu vou na igreja para adorar a Deus, largar tudo para adorar a Deus. Não, vem pela dor. Então Deus está mostrando, eu creio, né, na minha visão, que Deus está mostrando um pouquinho da dor, deixando as pessoas sentir um pouquinho essa dor, para adorar realmente quem precisa ser adorado. Meu Deus, cara, isso é muito forte. Isso é muito forte, quando a gente entender que nós fomos criados, né? Nós nascemos para adorar a Deus. Nós somos seres criados para adoração. Para adoração. Para adoração, né? Como você falou aí, cara, quando a gente começa a matar o convite para um futebol, um convite para uma festa no horário do culto, o convite para qualquer outro tipo de coisa que não seja estar na igreja adorando a Deus, cara, quando a gente começa a entender isso, a nossa vida começa a mudar de rumo. Por quê? Porque nós matamos aquilo que não agrada a Deus, né? E nós começamos a colocar coisas que agradam a Deus na nossa vida, né? E com isso, Anderson, eu aprendo, cara, que quando você vem para a igreja e desfaz daquele convite, né? Você começa a ficar mais perto do Senhor. Você começa a ficar mais perto de Deus, né? E tipo assim, quando você entra nesse sentido de ficar mais perto de Deus, você começa a entender que a sua vida foi feita para a única exclusividade, adoração ao Senhor, né? Verdade, mano. Se a gente for
parar para a gente analisar a criação do homem, né? O homem foi criado para ter intimidade com Deus, essa intimidade do falar, do passear, do caminhar. Se a gente ler lá em Gênesis, a gente vai ver a partir do verso do capítulo 2, que o homem caminhava com Deus, Adão caminhava com Deus. Deus, ele vinha ao entardecer só para caminhar com Adão, né? E hoje nós vemos que as pessoas esqueceram do projeto da criação de Deus, que é estar com Deus. O que é estar com Deus? É falar. O que é falar com Deus? É adorar. Porque como que você vai falar? Se a gente for ver os povos aí que tem esse critério de reis, ninguém chega diante do rei simplesmente por chegar. O cara vai se prostrar porque ele vê uma autoridade naquele rei. E nós temos o Senhor como nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Salvador. Por que não nos prostrarmos para Ele? Sem contar que aquilo que nós buscamos e fazemos, nós ficamos mais parecidos com aquilo. E se nós o adoramos, se nós buscamos adoração, intimidade, o processo de estar falando com Deus completamente todos os dias, nós vamos nos parecer mais com Ele. Porque o projeto da criação é que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E para sermos semelhantes a Deus, é necessário nos aproximarmos mais de Deus. Tem um ditado aí no mundo que diz assim: me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Então, se você tem esse projeto de adoração na sua vida, esse projeto de intimidade com Deus, com quem você anda? Com Deus. Então, quem tu és? É de Deus. E é legal porque quando você entende esse propósito aí que você falou, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Quando você anda de Deus, você começa a falar de Deus. Das coisas de Deus. E as pessoas, uma vez aconteceu um caso comigo, cara. Até comentei com o Tarcísio. Veio uma pessoa e fala: cara, mas você só fala de Deus. E aí eu falei: eu só falo do que eu vivo. Entendeu? Eu falo do que eu vivo. E eu vivo Deus. Você entendeu? Em todos os momentos. Sim. Mas aí eu começo a ter uma interrogação, Anderson. Nós vamos tirar a interrogação da cabeça das pessoas, mas aí eu começo a ter uma interrogação. De qual sentido? O Tarcísio falou uma coisa para mim um tempo atrás que eu achei muito interessante, né? Que às vezes as pessoas elas vêm no culto, né? E elas ficam esperando Deus falar com ela no primeiro culto. E você falou uma coisa para mim que não é naquele culto que Deus vai falar com você. Às vezes ele pode até falar com você naquele culto, né? Mas a pregação ela não é para noite. Você falou uma coisa que é muito voltada para isso. Você pode refrisar aí? Quando a gente vem no culto do domingo e Deus dá uma palavra para nosso coração, né? Não é no domingo, é para segunda-feira, terça, quarta-feira que a gente está no trabalho, aonde nós estiver, falar aquela palavra para alcançar muitos, né? Outros, né? Então, creio que é isso. Sim. E cara, isso é muito legal. Eu achei muito interessante quando você comentou isso comigo, porque isso é um sentido da adoração, né? Porque primeiro aquela palavra ela veio para você e você vai estar adorando a Deus, falando do amor dele para aqueles que estão lá fora. Você vai lembrar, falar: cara, a palavra do domingo falou isso, a palavra da quinta-feira falou isso. Então eu posso passar para essa pessoa está passando por algum momento, eu posso adorar a Deus dessa forma, falando no nome dele, né? Então, hoje nós vimos uma frase hoje no status, acredito que foi o pastor que postou, né? Que fala que tem muitos ruins que estão gritando, né? Mas tem muitas pessoas que são boas, no sentido, os bons estão calados, né? Foi assim, eu não me importo com, não estou me importando com os gritos dos maus. Eu estou me importando com os gritos, o silêncio dos bons, o silêncio dos bons, né? Deus, porque se os bons estão em silêncio, o mal vai prevalecer. Não vai ter como o bem alcançar essas pessoas. Nós que estamos tendo conhecimento e temos a verdadeira adoração de Deus e temos o Espírito dele dentro de nós, nós temos que gritar, falar de Deus, por onde nós for. Meu Deus, outra coisa também, Bruno, também levando em consideração a palavra da igreja no domingo ou na quinta-feira, quando ela é dada, que nem o Tarcísio mencionou, né? A palavra não é exatamente para aquele dia, é para os demais, né? E às vezes você vem que você fala assim: poxa, a palavra hoje não falou comigo, mas a palavra que está aqui, está guardada. Em algum momento, lá no ônibus, no seu trabalho, você vai escutar de alguém uma necessidade. E muitas vezes a necessidade daquela pessoa é a palavra que foi dita no domingo. Porque a palavra, ela vem para nos levar a uma verdadeira intimidade e adoração com Deus. E o conhecimento. Que sem o conhecimento você não consegue chegar diante de Deus. Como você vai chegar diante de Deus se você não o conhece? E a palavra te leva a conhecer a Deus.
E se você conhece a Deus pela palavra, por isso que nós temos que ir no IT, né, que é anunciar o Evangelho, falar o Evangelho, para que essas pessoas que não o conhecem, ou acham que o conhecem, possam verdadeiramente vir a conhecê-lo. Meu Deus, hein? Meu Deus. Cara, que tema grande. Você falou, comentei contigo, e o tema ele é Abrangente. E expansivo também, né? Expansivo. Vamos pro próximo tópico aqui, né? Que ele fala assim, ó: como se tornar um adorador em espírito e em verdade. Vou começar com o Tarcísio agora. Como se tornar um adorador em espírito e em verdade, varão? Creio que é aquilo que eu falei já no começo, né? Você se entregando o seu coração a Deus, né? Você se prostrando Ele, falando, não, eu vou adorar só a Deus. Eu vou entregar a minha vida somente a Deus. Porque é Ele quem vai me conduzir. Quem vai fazer eu chegar nas minhas metas, a conquistar todos os objetivos. É Ele que vai prover no meu desespero. É Ele que vai prover nas meus dias maus. É Ele, não tem outro. Não tem para onde eu correr se não for Ele. Então eu creio que se você voltar seu coração para Deus, entregar sua vida para Ele, aí está uma verdadeira adoração. Aí está um verdadeiro adorador a Deus. Certo. O que você acha, Anderson? Né, como o tema adoração é bem abrangente, né, como adorar em espírito e em verdade também é bem abrangente. Eu vou ler aqui um pedacinho aqui em Apocalipse capítulo 4, no versículo, se eu não me engano é 10. Apocalipse 4:10. 4:10. Que é uma visão que João teve, né, do trono também, né, como Isaías teve a visão dos serafins que louvavam a Deus, que adoravam a Deus todo momento. João também teve uma visão, né? E dizia assim: e os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, adorar em espírito e em verdade é você não desviar seu pensamento para lado nenhum. Como é que os 24 anciões se prostraram? É se colocar realmente na presença do Senhor, com a sua mente voltada ao Senhor, né? Quando a gente vê lá na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina: Senhor, venha o teu reino aqui, né? Traga o teu reino. Então é trazer esse tipo de adoração, é trazer esse tipo de transferência de local, né? de unção, de poder, de glória, de majestade. Então quando você deixa o seu pensamento livre das coisas deste mundo, o que eu tenho que pagar amanhã, eu tenho que trabalhar amanhã, o que eu tenho que deixar ou não de fazer amanhã, ou daqui um pouco, né? E leva o seu pensamento verdadeiramente somente a Deus. Esquece se tem filho chorando, se está faltando alguma coisa, não, mas liga o teu pensamento. Quando você liga o seu pensamento diretamente a Deus e somente a Deus, você traz o reino de Deus aqui. Muda a atmosfera, né? Muda a atmosfera se torna uma atmosfera divina, uma atmosfera santa. Aí o Espírito Santo entra onde fala: vós não sabeis como orais. Então o Espírito Santo ora por vós, com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe aquilo que você passa e aquilo que você sente. Então quando você se coloca verdadeiramente com a sua mente ligada a Deus, a atmosfera muda. E aí vem naquele sentido, né, Anderson, que a partir do momento que você entra nessa atmosfera de adoração, não importa quem está do teu lado, não importa o que está acontecendo ao seu redor, né? Automaticamente só importa o que você está sentindo, que é como você disse, que o reino vem, né? A atmosfera muda e você começa a sentir o céu apalpável. E aí você começa a ter uma adoração em espírito e em verdade, que é onde o Espírito Santo te conduz. A oração e essa presença, né? Estar na presença verdadeiramente de Deus, né? Isso é o mais essencial. Então, na minha opinião, isso é o adorar em espírito e em verdade. Não se importar com o que está acontecendo ao seu redor, né? E a gente vê muito isso hoje na igreja, né? O povo se esquece do que realmente, qual é o motivo de se reunir na igreja. Porque o verdadeiro motivo é adorar. Se é adorar, é trazer o céu na terra. Como diz aquele louvor: deixa o céu descer. Né? Então, quando nós deixamos o céu descer, não importa o que acontece. O que você acha, varão? É como o Anderson falou, né? E a gente tem que esquecer mesmo
que nem o Anderson falou, tá passando dificuldade, adora a Deus, busca nele, vai orar, em oração você está adorando a Deus, você está falando com Deus, é o meio de você estar adorando a Deus. Vai adorar a Deus, não vai contar seu problema para ninguém, se não for da parte de Deus, não vai compartilhar com os ímpios, vai, entrega sua vida a Deus, adora Ele, que Ele vai resolver, foi Ele que nos criou. E quando a pessoa, ela vem, ela sente que ela adorou, mas aí ela vai embora e fala assim, pô, mas Deus não falou comigo. Você acha que é porque a cabeça dela estava focada em outras coisas? Ou por que será que, no caso assim? Porque ela não se entregou a Deus verdadeiramente, né? Ela estava esperando outra coisa. Mas Deus tem um modo dele trabalhar. Deus trabalha de outra maneira. Não da maneira que nós queremos, né? Ele trabalha de outra forma para suprir todas as nossas necessidades. Então, se a gente está ali adorando Ele, entregando a Ele, nós vamos ter um entendimento dentro de nós que Ele vai resolver, que Ele falou realmente conosco. Mas se não tiver em espírito, em verdade, não vai ter o entendimento que Deus falou conosco, né? Falou com aquela pessoa. Deus. E às vezes também, Bruno, a pessoa vem com segundas intenções à igreja, né? Então, assim, ela chega, ela vem, não, eu vou lá hoje na igreja porque eu sou religioso, eu tenho que ir todo domingo, ou toda quinta, ou todo dia que chama, eu tenho que ir. Mas ela esquece do seguinte, que não adianta ela ficar aqui sentada, pensando na sua casa, pensando na novela que vai vir depois, querendo que o culto, nosso Deus, está todo mundo ali pulando no Espírito Santo, pegando fogo, como diz, né? E ela está preocupada com o horário, porque ela não pode perder a novela, não pode perder o jogo de futebol, não pode perder o filme que vai passar, né? Aí ela está em cima do muro, né? Está adorando a outros deuses. Exatamente. Deus Aí fala... entra nessa segunda questão. Quem ela veio adorar? Então, é isso que acontece, né? A pessoa, a culpa da pessoa não sentir a presença de Deus não é de Deus. É da pessoa. Porque Deus... aonde está o teu coração, tesouro. Está o teu tesouro. E Deus não permite que não aceita outro adorador se não for Ele, né? Exatamente. Tem que ser somente a Ele. Somente Ele. A palavra fala, né? Adorar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, né? Toda a tua alma, todo o teu entendimento. E quando você pega essa palavra e você vai ao profundo dela, o que é adorar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração? O que vocês entendem sobre isso? Fala aí, Anderson. Bom, é você e Deus, né? Simples, eu acho assim, uma forma simples. Adorar de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, naquele momento, é você e Deus. Não importa o que mais está acontecendo. Eu vim para adorar, então eu vou adorar. Não importa a circunstância. Não importa a circunstância. Ah, mas eu vim de carona, não sei se eu vou ter carona para ir embora. Não importa, eu vou a pé. Não tem problema. Quando você chega nesse nível de um adorador em espírito e em verdade, você vai embora a pé que vai até sorrindo, né, irmão? Vai sorrindo, ainda vai pregando a palavra para os que você vai encontrando pelo caminho. Não é verdade? Porque quando você menos... foi interessante, assim, esses dias atrás, o meu filho, o João, ele começou a trabalhar. E ele pegou o ônibus e ele falou assim, pai, hoje eu entendi um pouco do que é sentir a ação de Deus no coração. Eu fiquei olhando para ele e pensei, mas como assim? O que ele está querendo dizer? E ele disse, pai, hoje eu senti de falar de Deus para uma pessoa dentro do ônibus. E eu, com vergonha, não queria falar, né? Mas aí ele falou assim, mas aquilo veio queimando, começou a queimar dentro de mim, começou a me incomodar. E eu falei, Deus, é isso mesmo que o senhor quer? O senhor quer que eu levante daqui e vou falar com aquela pessoa? E ele ficou assim, dentro do ônibus, né? Como se diz, será, né? Mas ele falou, pai, queima, o desejo queima. Enquanto eu não fui lá e falei com ele, esse desejo, esse sentimento não passou. E sabe o que eu ouvi dele? Eu precisava ouvir isso hoje. Então, quando você está em espírito e em verdade, você sente realmente o desejo de Deus, tudo acontece. Meu Deus, nada é por acaso. Isso é muito forte, né? E, cara, passando para outro tópico, né, que nós separamos aqui, fala bem assim, Anderson e Tarcísio, como e onde devemos adorar a Deus? Por exemplo, se eu estou na minha casa, eu posso adorar a Deus na minha casa?
Ou eu tenho que só ir na igreja para adorar a Deus? O que você acha, Tarcísio? Nós somos a igreja de Deus, né? O irmão Anderson deu um exemplo agora sobre isso, né? Dentro do ônibus, o filho dele adorou a Deus de uma forma. Foi lá e fez. Isso é adorar. Então, não é só em tempos que nós adoramos a Deus. Em todo momento nós podemos adorar a Deus. No Velho Testamento tinha um véu onde que você adorava a Deus. Os sacerdotes adoravam a Deus, sacrificavam animais e tal, faziam o rito. E Deus não quer ritual. Ele quer um coração aquebrantado que adore Ele. Não importa onde você está. Ele não quer ritual. Ele quer saber do seu coração, porque somente Ele conhece o seu coração. O que você mencionou em questão dos sacerdotes antigamente, né? Que os sacerdotes levavam as orações das pessoas até o Santo dos Santos, né? Porém as pessoas não tinham acesso, né, ao Pai, né? E assim quando Jesus veio, o véu, e Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. E hoje nós temos acesso, né? Né, Anderson? O que você entende disso daí, cara? Eu entendo assim que hoje existe uma liberdade, né? Uma liberdade de você realmente clamar a Deus em qualquer lugar. Por isso que a palavra diz também que quando orares, entra em teu quarto em secreto, que o Senhor que está em secreto vai ouvir a tua oração. Então assim, se entra no teu quarto é na tua casa, não é verdade? Então não é só a igreja. No teu trabalho, eu estava conversando esses dias também com uma discípula nossa, né? E ela falou, meu irmão, não estou conseguindo orar. Eu falei, tem certeza que você não está conseguindo orar? Aí ela falou, não, eu não consigo mais ter aquele momento, sabe? Eu falei, tem certeza? Quando você está indo para o trabalho, você leva o seu pensamento a Deus? Ah, eu levo. Quando você está trabalhando, você leva o seu pensamento a Deus? Ah, eu levo. E quando você leva o seu pensamento a Deus, você fala com Deus? Eu falo com Deus. Então por que você está dizendo que não está orando? Eu vou ler até um pedaço aqui na palavra, que diz assim, em Mateus 15, versículo 8, diz assim, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então assim, não é o que sai, não é a forma que você fala, que você pronuncia, palavras bonitas, né? Oração de palavras bonitas. Isso é bom, isso leva muita gente a uma verdadeira adoração. Mas não são essas palavras que é a verdadeira adoração a Deus, mas é aquilo que está no coração. Por isso que a palavra diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Porque o que sai na sua boca é o que está no teu coração. Então, como você hoje tem acesso a Deus, como o Tarcísio disse, o véu se rasgou, através de Jesus, quando Jesus cumpriu, né, ali na cruz do Calvário, o projeto que Deus tinha criado para a humanidade, para a salvação, né, hoje nos deu livre acesso. É até interessante a gente ver como a adoração é importante. Porque assim, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo levou eles num alto monte e disse, olha tudo isso que está em volta foi me dado. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Né? Olha a importância da adoração. Se naquele momento Jesus tivesse dado ouvido à tentação de Satanás, o projeto da salvação não teria acontecido. Mas a adoração, ela é tão importante que ela diz, somente a Deus servirá e somente a Ele adorarás. Então, você vê como é, desde a criação do homem até a visão de João do Apocalipse, a visão de Ezequiel, a visão de Isaías, a visão de Elias, todos os profetas receberam essa visão da adoração. Salmos, o que a gente mais vê em Salmos é adoração. Meu Deus, hein, cara? Meu Deus. Isso é poderoso, isso é um conteúdo muito rico, cara. Espero que você daí de casa tenha absorvido tudo que nós estamos falando aqui. Porque quando você se torna um adorador, você fica mais perto de Deus. E para nós encerrarmos aqui, Anderson e Tarcísio, o último tópico fala assim, qual é o sentimento quando você está adorando? Qual o sentimento que você sente quando você está adorando? Um sentimento de paz, de estar voltando aonde eu nunca deveria ter saído, que é aos céus, né? Como a gente sente, né? Que nós estamos aqui só de passagem, mas nós temos que adorar a Deus. Os anjos adoram a Ele a todo momento, falando santo, santo, santo. E esse é o nosso dever, adorar a Deus, porque somente Ele é o santo. Somente a Ele
a glória e a honra. Então eu sinto uma paz. Não tem outro sentimento que não é esse. Não seja esse, paz. Independente de tudo que eu esteja passando, independente de qualquer situação, o sentimento que eu tenho é esse, de paz. E você, Anderson? É difícil de falar, né? Porque é um sentimento indescritível, né? Inexplicável, né? Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo em um momento de adoração. Eu estava indo para o trabalho e eu estava dirigindo, e ali eu coloquei um louvor no celular, comecei a adorar a Deus dentro do carro. E aquele momento de adoração foi tão intenso que eu tive que encostar o carro. Eu tive que encostar o carro e eu comecei a chorar e agradecer a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida, sabe? Foi um sentimento assim de transbordo, imagina assim, eu fico imaginando o filho pródigo quando voltou à casa do pai. Aquele sentimento de estar de volta de onde ele não deveria ter saído. E a palavra diz que nós somos cidadãos dos céus. E é para os céus que nós devemos voltar, né? Então, assim, quando nós adoramos a Deus, o sentimento é inexplicável de voltar às origens, voltar a Deus, voltar para aquilo que nós fomos criados, para aquilo que nós fomos desejados, né? Porque a palavra diz que a criação do homem, ela já foi imaginada por Deus até mesmo antes da criação do mundo. Então, nós voltarmos para Deus, nos voltarmos à presença de Deus, trazer, como nós falamos anteriormente, a atmosfera do céu para a terra. Meu Deus. Isso é tremendo, é inexplicável. Sobrenatural. E é isso, galera. Que tema incrível, tema maravilhoso, tema voltado para adoração. Eu acredito que o Anderson trouxe um conteúdo muito legal, assim como o Tarcísio também, né, pro seu coração. E obrigado, viu? Amém. Obrigado, Eu que Tarcísio. agradeço, nós agradecemos. Obrigado, porque, cara, quando nós entendermos para que nós fomos criados, para o propósito da adoração ao Deus vivo e poderoso, nós podemos sim passar por algumas aflições e por algumas coisas que o mundo vai tentar lançar sobre as nossas vidas. Mas nós, tendo adorado a Deus, nós estamos mais perto dele, nós vamos conseguir suportar e passar essas coisas. Que você que está em casa possa se tornar um adorador, mas um adorador que adora em espírito e em verdade. Que você vai para a igreja buscar ao Senhor. Você tem o direito de buscar na tua casa, porque a adoração começa dentro da tua casa. A igreja é o local onde você vai reunir com os seus irmãos para você adorar o Senhor juntos, para vocês alcançarem uma adoração todos juntos, né? E nós aqui da Esperança Plena, nós adoramos ao Senhor, sim. Nós gostamos de adorar todos juntos. Nós adoramos nas nossas casas também. Nesse tempo de pandemia, nós estamos buscando cada dia mais estar mais perto do Senhor, porque longe dele nós não vamos conseguir nada, absolutamente nada. Anderson e Tarcísio, obrigado mais uma vez. Esse foi mais um Feedback Gospel. Amém. É um prazer. Amém. Tamo junto, viu? Obrigado. Se preparem que vocês vão ser convidados mais vezes para esse programa maravilhoso que tem tirado a interrogação das nossas cabeças, e que nós possamos ser cada dia mais adoradores, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto você também. Fica na paz. Aquele abraço. Tchau, tchau.